Como vimos, a não cumulatividade no ICMS pressupõe o direito de crédito do imposto incidente sobre as operações anteriores da cadeia econômica. A diferença aqui é a adoção do regime do crédito econômico. Podem também ser tributados os bens de consumo e bens do ativo fixo. No entanto, esse critério de creditamento que foi estabelecido pela Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, acabou sendo flexibilizado pela legislação posterior, a começar pela Lei Complementar número 102 de 2000. A partir dessas alterações, o ICMS só gera crédito no que tange aos bens de consumo a partir do ano de 2020. Em relação aos bens do ativo fixo, já há o direito de crédito desde 2001. No entanto, esse crédito deverá ser parcelado em 48 prestações mensais. Vejam, portanto, que o regime do crédito econômico acabou prometido pela Lei Candir, mas, de certa forma, esvaziado pela legislação posterior. De todo modo, não há vício constitucional nessas medidas, já que a Constituição garante a não cumulatividade, pelo menos pelo regime do crédito físico, que é garantido pela Lei Candir, atribuindo à Lei Complementar a regulação do regime de crédito, o que permitiria também a adoção do crédito econômico, o que foi feito apenas em certa medida. Outra característica agora em relação já ao princípio da seletividade, que diferencia o ICMS do IPI, é que no IPI a Constituição diz que o imposto será seletivo e no ICMS a Constituição diz que o imposto poderá ser seletivo. Evidentemente que não se trata aqui de uma distinção que deve ser ignorada. No entanto, à medida que o legislador estadual decide adotar a seletividade, caberá o controle jurisdicional dos critérios para essa seletividade, a fim de que não se tribute com alíquotas maiores bens de consumo popular, como acontece hoje, por exemplo, com a energia elétrica e com as tarifas de comunicação, com alíquotas muito elevadas, com violação da seletividade. Já no inciso 2º do artigo 155, parágrafo 2º, nós temos aquela regra já citada no IPI, de que a isenção e a não incidência não geram crédito para operações subsequentes e acarretam a anulação dos créditos das operações anteriores. Esta regra acaba gerando um efeito cumulativo na tributação, já que uma isenção ou não incidência, conceito que também inclui a imunidade, no meio da cadeia, levará à anulação de todos os créditos nas operações anteriores, fazendo com que essa tributação volte ao preço do produto, gerando efeito, portanto, cumulativo. A terceira regra aplicável ao ICMS é que ele tem suas alíquotas interestaduais e nas operações internas, mínimas e máximas definidas pelo Senado Federal, de acordo com os incisos 4º e 5º do artigo 155, parágrafo 2º. A alíquota interestadual, em regra, é de 12%, salvo quando a mercadoria tem como estado de destino um estado da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou o estado do Espírito Santo e estado de origem os demais estados da Federação, quando a alíquota será de 7%. A alíquota máxima se destina a resolver conflito concreto entre estados em relação a determinadas mercadorias. Nunca foi fixada pelo Senado Federal. A resolução sobre a alíquota mínima também não existe, mas a alíquota mínima na operação interna é a alíquota de 12% como alíquota interestadual, já que nós veremos daqui a pouco que a Constituição determinou que a alíquota interestadual não pode ser maior do que a alíquota interna, salvo disposição do CONFAS. Portanto, hoje a alíquota mínima nas operações internas é de 12%. A regra da cobrança do ICMS é a cobrança no estado de origem. No entanto, o estado de destino
tem o direito ao diferencial de alíquota, que diz respeito à diferença entre a alíquota interna, em geral de 18%, 19%, e a alíquota interestadual, que, como vimos, tem como regra o percentual de 12%. Então, essa diferença de 12 para 18, em relação à operação interestadual, é cobrada pelo Estado de destino. Essa regra não vale, no entanto, para operações com petróleo, combustíveis e lubrificantes derivados e energia elétrica, onde a cobrança de todo o ICMS caberá ao Estado de destino. São imunes as exportações de mercadorias de acordo com o 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Tem sua disciplina amplamente reservada à lei complementar, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12. Em regra, os impostos têm definidos em lei complementar fato gerador, base de cálculo e contribuintes. No ICMS, quase toda a sua estrutura normativa é definida em lei complementar, ficando aos estados praticamente apenas a definição de alíquota, ainda assim, desde que seja superior à alíquota interestadual de 12%. Inclusive, os benefícios fiscais no ICMS são definidos pelo CONFAS de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, e com a lei complementar número 2475, que estabeleceu o procedimento para a fixação de benefícios fiscais, exigindo a adesão unânime de todos os estados da federação para a sua concessão e de 4/5 para a sua supressão. Em virtude desse dispositivo, vários dispositivos de leis estaduais que conferem benefícios fiscais têm sido declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em função da ausência de convênio exigido pelo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. No entanto, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal considerou que só há exigência de convênio nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, linha G, quando o benefício fiscal for relacionado com a guerra fiscal, ou seja, quando estiver associado à atração de investimentos para o território da entidade tributante. Logo, quando não há relação com a concessão de benefícios fiscais vinculados à guerra fiscal, a autonomia estadual é ampla para conferir benefícios fiscais baseados na capacidade contributiva, baseados em outros interesses caros à tributação, que não a atração de investimento de outros estados. A destinação da receita do ICMS segue a seguinte repartição: 75% da arrecadação pertencem ao Estado, 25% aos municípios. Desses 25%, 3/4 são definidos de acordo com o território onde ocorreu o fato gerador. O restante, 1/4, será definido como dispuser a lei estadual, o que geralmente é utilizado como mecanismo de combate ao desequilíbrio interregional, conferindo uma parcela maior para os municípios mais pobres dentro do Estado.